Shabbat Shalom, boa tarde a todos. Hoje nós estamos no dia 28 do mês de Sivan, do ano 5780, que é o calendário judaico, e pelo calendário comum, nós estamos hoje no dia 20 de junho do ano 2020. Hoje nós vamos falar sobre a nossa Parashá, 37ª Parashá, que é Shelach Lecha, envia por ti mesmo, está no livro de Números, que é Bamidbar, do capítulo 13 até o capítulo 15, verso 41. É a nossa 37ª Parashá. É uma Parashá muito importante, muito interessante, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Para os dias atuais, vamos ver o que o Rebbe nos fala, alguma coisa sobre os dias atuais. É uma colocação muito importante que ele nos fala, e isso daí traz para nós uma visão para melhorarmos, né, o nosso dia a dia. Nós estamos vivendo, né, dias difíceis, pandemia, o mundo em sua violência, as pessoas se desencontrando, e parece que as coisas estão ruins, né? Parece que as coisas vão de mal a pior. Mas os sábios dizem que faz parte das dores de Mashiach, para a revelação de Mashiach, que seja nos nossos dias, amém? Mas também existe um lado positivo para a revelação de Mashiach, que é exatamente o que? Teshuvá, é arrependimento e retorno a Deus, orações diárias, preces diárias, tzedakah, que são atos de bondade, atos de caridade, que nós devemos fazer com os necessitados, os destituídos, aqueles que necessitam, né, de ajuda, e principalmente, né, o estudo da Torá. Como diz o salmista, só a explanação da palavra, só de ouvir a palavra de Deus, isso já traz para nós bênçãos e sabedoria. Então, portanto, é importante para nós vermos o outro lado da moeda, ou seja, o outro lado, né, positivo das dores de Mashiach. Os sábios dizem, né, como podemos escapar das dores de Mashiach? As coisas são difíceis, complicadas, a violência do mundo, a maldade, né? Os homens estão cada vez mais envolvidos em grandes corrupções, a pobreza aumentando e coisas semelhantes a estas. Então, os sábios dizem, a forma de nós escaparmos das dores de Mashiach é exatamente a Teshuvá, o arrependimento e retorno a Deus, é reconhecermos realmente a nossa situação de pecadores, reconhecer, né, a nossa desobediência aos mandamentos divinos. Em seguida, nós nos voltarmos para Deus, fazermos as nossas preces diárias, também podemos fazermos, né, tzedakah, que são atos de caridade, atos de bondade. É ajudar o próximo, como está, né, escrito em Levítico, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Essa expressão, ame o teu próximo como a ti mesmo, ela é da Torá, e sempre foi da Torá, né? Então ela está inserida na Torá. É o coração de Deus revelado para a humanidade. E completando isso, é o estudo da Torá. Podemos ler o estudo da Torá. Anualmente nós temos em torno de 54 porções para irmos estudando durante todo o ano. Semanalmente, diariamente, nós temos a leitura diária, e a leitura diária ela nos fala o texto que nós vamos ler naquele dia, e só de lermos o texto naquele dia, isso já advém para quem o faz, né, a presença divina, os malachim, que são os anjos de Deus. Isso traz sobre você, sua casa, sua família, né, os seus negócios, aquilo que você faz, onde você põe as suas mãos para o seu trabalho, etc. e tal. Isso daí traz bênçãos, proteção,
né? Então, o estudo da Torá é importante no nosso dia a dia para que nós possamos verdadeiramente termos o favor de Deus em nosso benefício, daqueles que nós amamos e assim sucessivamente. Então, o Rebbe, né, o justo da nossa geração, o sábio da nossa geração, ele fala para nós assim, sobre os dias atuais, a época atual, ele fala sobre o agora, e diz assim, não existe momento mais vital que o agora. Não há espaço mais crucial que aquele no qual você está, pois é deste instante e deste lugar que Mashiach pode vir, né? Então, é uma expressão, né, em duas frases, três frases, curtas, mas muito objetiva, muito profunda, e está ligado à nossa vida diária e ao nosso futuro. Então, o que importa para a nossa época atual, o nosso momento atual? Não existe momento mais vital que o agora. Então, o momento vital da tua vida é o agora, não é o ontem e não será o amanhã. É o agora, porque é o agora que conta. O passado faz parte do passado, o futuro pertence a Deus e o presente é você. Então, esse momento em que você está vivendo, esse momento aonde você está, é o momento vital para a sua vida e para aqueles que estiverem ao seu redor, certo? Então, esse é o momento vital da tua vida. Esse é o momento que você define o teu futuro, o futuro da tua família, o futuro daqueles que você ama. Então, esse é o momento. E você precisa, sem sombra de dúvidas, de Deus, o Criador, o único Deus que é o Criador de todas as coisas. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. É o único Deus, o grande eu sou, né? Então, esse é o seu momento vital da tua vida. Depois diz, não há espaço mais crucial que aquele no qual você está. O momento que você está, o lugar em que você está, é o seu espaço crucial. Por quê? Porque se você tomar uma decisão errada, vai ser danoso para você. Mas esse é um momento crucial porque você pode decidir entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, certo? É o momento que você decide o seu futuro. Então, esse espaço é o espaço crucial para a tua vida. Então, saiba decidir. E isso também está ligado na nossa paraxá, que logo vamos comentar sobre isso, e você vai ver que tem muita ligação nesse sentido aí. E depois a última frase diz, pois é deste instante e deste lugar que Mashiach pode vir. Mashiach, ele pode se revelar, se manifestar a qualquer momento, né? O nosso Rebbe, ele diz que nós somos a última geração. E essa última geração, ela tem o privilégio de preparar realmente o mundo, né? As nações, para a manifestação de Mashiach, o verdadeiro Messias, que se revelará e vai se cumprir muitas profecias em que estão inseridas aí, principalmente o profeta Isaías, Ishayahu, que é considerado, né, o profeta messiânico. As profecias que estão ali falando a respeito dele vão se concretizar, né? Quando o Mashiach se manifestar, o verdadeiro Mashiach se manifestar, uma das primeiras coisas que acontecerão será o quê? A morte, ela vai não existir mais. As doenças cessarão. Os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos agrícolas. É onde que vai acontecer o que tanto fala, e você já viu tantas figuras por aí, onde o leão e o cordeiro estão juntos. Esta é uma profecia para os dias de Mashiach. Então, como o Mashiach há de se manifestar, e ele vai trazer todas estas coisas, né? E o mundo realmente vai perder aquela animosidade entre nações, aquela animosidade entre países, entre pessoas,
entre vizinhos e coisas semelhantes a esta. Será realmente o reinado de Mashiach, onde estaremos aprendendo plenamente, né, os ensinamentos da Torá, e o mundo ele será realmente reinado pelo Mashiach, que há de se manifestar. Então, sobre a época atual, né, o nosso Rebbe, ele nos dá esse alerta sobre esse sentido, para que nós possamos aí, né, cada um de nós, no seu dia a dia, você pode fazer, você pode ajudar, você pode fazer com que as trevas, a escuridão, vá cada vez mais sendo eliminada. Através do quê? Através do seu retorno a Deus, do seu arrependimento, através das suas preces diárias. Para nós não judeus, né, o livro de Salmos é uma coletânea de orações esplêndidas, maravilhosas, sublimes, né? Você pode simplesmente dizer assim, para um exemplo, você simplesmente pode dizer assim: Deus, você vai direto a Deus, né? Não precisa de intermediário, você não precisa pagar pedágio nenhum, você pode ir direto a Deus. E você vê isso em Salmos frequentemente, né? Que Deus ama aqueles que o buscam, né? Então, você vai ver no livro de Salmos coisas maravilhosas, preces maravilhosas. Você simplesmente pode chegar diretamente a Deus, porque você é filho, e você dizer: Deus, o meu problema é esse, a minha situação é essa, eu preciso de socorro. Não sei nem como te dizer, nem como te falar, mas a minha prece, o meu pedido é esse, e a minha prece está aqui em Salmos. Aí você lê um salmo ou 2 salmos diariamente e você vai apresentando a Deus a sua petição. Isso você faz com que trevas e escuridão caem por terra e cada vez mais a luz de Deus, a luz da palavra de Deus, se torne presente no seu aqui e agora, no seu espaço, aonde você estiver. Que o Eterno te abençoe sobre isso e que você possa realmente prosperar muito nesse sentido de conhecer a Deus e de se alegrar em conhecer a Deus, né? 2 passagens muito maravilhosas que diz, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, né? A presença de Deus. Faça da sua casa uma casa de Deus. Faça da sua casa um local onde Deus está presente. Depende de você, né? E outro, né, que fala, né, que você vai encontrar a Deus quando você o buscar de todo o teu coração. Então faça isso e você verá, sem sombra de dúvidas, coisas maravilhosas acontecendo na tua vida. Ok? Então a nossa paraxá, Shelah, né, envia, nós temos aí desde o capítulo 13 até o capítulo 15, a nossa paraxá, e nós temos vários tópicos aqui dentro dessa paraxá, né? Então nós temos aí, né, e nós vamos ver a comparação, o que Miriam e os espiões têm a ver, qual a ligação desses dois, né, sobre essa paraxá, essa porção da Torá. Temos aí a questão do envio dos espiões, né? Depois temos o relato dos espiões, temos a revolta do povo, Moisés reza pedindo a Deus realmente que perdoe o povo, Deus perdoa o povo, temos aí a morte dos espiões, dos 10 espiões, né? Que foram 12 espiões, somente 2 fizeram um relato de acordo com a vontade divina. Os outros 10 inflamaram o povo e o povo acabou se rebelando contra Deus, Moisés, e isso daí foi um problema sério para eles. Então temos aí a morte dos espiões, aí vem a segunda rebelião, né, do povo, foi aquele momento em que o povo viu que estava errado, e aí saem para guerrear, né, contra os cananitas e os amalequitas. E Moisés falou, esse não é um arrependimento certo, cuidado com isso, Deus não está com vocês, vocês vão para a guerra, vocês serão derrotados. Ou seja, né, quando nós vamos para uma batalha, uma luta ou coisas semelhantes, sem a direção de Deus, estamos enfadados ao fracasso. Temos as oferendas, né, principalmente as oferendas de farinha e vinho. Temos aí a halá,
que são os pães de Shabat. Temos a oferenda, né, para o pecado da idolatria. Temos a oferenda para a idolatria pessoal. Temos, né, a primeira profanação do Shabat. E depois, finalizando a Paraxá, temos aí as direções e orientações do Tzitzit, que são as franjas colocadas no manto de oração, que os judeus usam. Os não-judeus não têm obrigação de usar o manto de oração, e obviamente com o Tzitzit, né? Então vem essa direção, essa orientação aqui, né? Então, adentrando a nossa Paraxá, Shelach, nós temos aí o Meragelim, né? O Meragelim são os espiões, ou também pode ser chamado de investigadores ou exploradores, né? São os 12 espiões, exploradores, os 12 investigadores que foram enviados para ver a terra, né? Então, Moisés, quando ele orienta o povo, aliás, os 12 espias para ir ver a terra, analisar a terra, Moisés, ele fala sobre uma estratégia. É necessário sempre ter uma estratégia, né? Nós precisamos fazer estratégia no sentido daquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Qualquer negócio, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, você precisa ter estratégia, tem que ter um plano. E você fazendo isso daí, certo? Deus está contigo. Ele vai te dar vitória, você seguindo naturalmente aquilo que você planejou. Se porventura você estando dentro da vontade divina, certo? Se porventura alguma coisa no meio do caminho acontecer no sentido que possa impossibilitar você de alcançar a sua conquista, a sua vitória, aí entra a intervenção divina para trazer milagres para que você alcance o seu objetivo. Por que isso? Nós vemos aí que as pessoas hoje em dia, elas estão muito atrás de sinais, prodígios e maravilhas. Se não tiver sinais, prodígios e maravilhas, aquele segmento religioso não serve. Mas nós precisamos ver da parte da ótica de Deus. Quando Deus ele mandou os 12 espias, ele mandou os 12 espias justamente ir e olhar a terra. Primeiro, Moisés fala para eles olharem realmente se as pessoas que ali moram, se são guerreiros ou não guerreiros, como que é a dimensão deles na questão de uma batalha. Então, primeiramente, a orientação de Moisés foi exatamente nesse sentido, no sentido de olhar os perigos, certo? Para que eles vejam que as coisas não caem de mão beijada do céu. Então, precisa ter estratégia, plano e coisas semelhantes nesse sentido aí. Então, quando eles vão lá, eles pegam e analisam a situação, né? E depois eles vêm com relato. Quando eles voltam com relato, aí é que está o problema. Eles invertem os valores, eles invertem as prerrogativas, né? Então, o que Deus quer de nós? Deus quer de nós que nós sigamos um plano, uma estratégia, principalmente com a orientação divina, com a orientação da palavra, certo? O pecado dos espiões não foi, como pode aparecer à primeira vista, seu relato de que a terra de Israel abrigava um inimigo descomunal. O povo que vive na terra é extraordinariamente forte. As cidades são imensas e bem fortificadas, pois eles foram enviados, os espiões foram enviados por Moisés para relatarem a verdade. Então eles trouxeram a verdade. O problema, muitas vezes, é quando se acrescenta alguma coisa que não é para ser acrescentada. Esse que é o perigo, né? Porém, o pecado dos espiões foi a conclusão que eles acrescentaram, de que o comando de Deus para conquistar a terra era, em sua opinião, impossível. Nós não temos condição de ir contra este povo,
pois ele é mais forte do que nós, né? Então, esse acréscimo dos 10 espiões, dos 10 espias, os 10 exploradores, eles acrescentaram algo que não era para ser acrescentado. O que isso pode significar para nós? Isso significa para nós que nós temos que ter medidas para falar. A palavra, ela é muito forte, ela é muito poderosa. A nossa palavra, nós precisamos tomar cuidado o que falamos, porque ela pode se reverter para nós em bem ou em mal. Então, por isso que nós precisamos muito analisar, antes de falar, realmente o que vai sair da nossa boca. Porque a partir do momento que a palavra sai da nossa boca, ela é como a flecha dos arqueiros, né? Não volta mais, né? E aí ela vai causar danos em muitas pessoas, né? Então, por isso nós temos que ter muito cuidado com isso daí também, né? Então, a primeira coisa que Moisés queria que eles analisassem era exatamente o quê? Avaliar o poder do inimigo. Por quê? Porque avaliando o poder do inimigo, eles têm que ter uma estratégia para a conquista, certo? E nesse trabalho para a conquista, significa que eles têm um plano e têm uma estratégia. E estão rogando a Deus, pedindo a Deus o quê? A bênção e a proteção para que isso aconteça e suceda, certo? A segunda questão era que eles coletassem informações acerca da qualidade agrícola do solo, né? E aí nós temos a questão de trazer, né, os frutos da terra que eles iriam trazer posteriormente, né? O erro dos espiões foi que a concretização do comando de Deus não depende de encontrar uma solução prática, né? O erro deles, quando eles disseram, né, nós não temos condição de ir contra este povo, pois ele é mais forte do que nós. Essa é uma expressão muito, muito perigosa. Por quê? O que está implícito nisso? Deus fez uma promessa. Qual foi a promessa? A libertação, eu vos libertarei da terra do Egito e vos conduzirei para a terra prometida, a terra onde mana leite e mel. Os espiões confirmaram, de fato, a terra mana leite e mel. Tem tudo de bom lá. Mas quando eles acrescentam que nós não temos condição de ir contra este povo, pois ele é mais forte do que nós, como nos fala o capítulo 13, verso 31, está mostrando o quê? Nas entrelinhas, eles estão dizendo assim, ó, o que Deus prometeu não vai se concretizar. O que Deus falou não vai ser realidade. Por quê? Porque os inimigos são muito fortes e nós não temos como vencê-los. Então, nesse momento, faltou o quê? Confiança, faltou fé. E qual que é a relação entre os 10 espias e Miriam? Porque na paraxá anterior, no capítulo 12, nós temos aí exatamente o ocorrido com Miriam, por ter falado do sermão Moisés. E ela foi acometida de Tsaraat, mais conhecida, né, como lepra, e ela ficou 7 dias fora do acampamento, o período da purificação, né? Quando Arão, né, viu que Miriam, sua irmã, estava leprosa, com Tsaraat, então ele roga a Moisés para que peça para Deus curá-la. Então Moisés, ele fala uma expressão no hebraico, que nós vamos falar para você, e vamos traduzi-la. Você não precisa, seja qual for a sua necessidade, seja qual for a sua enfermidade, seja qual for o seu problema, você não precisa ficar se estribuchando, você não precisa ficar gritando, você não precisa ficar fazendo uma oração escandalosa de vários e vários e vários minutos.
Deus, ele quer ver o teu coração, a potência do teu coração. Ele não quer ver a potência dos teus gritos, ele quer ver a potência do teu coração, a potência da tua fé, da tua confiança em Deus. Então Moisés, ele simplesmente ele diz assim para Deus: El na refá, na lá. El na refá, na lá. Traduzindo, Deus, rogo-te, cura. Na hora, Deus curou Miriam. Na hora. Moisés não precisou ficar plantando bananeira e nada semelhante. Ele foi objetivo, fez a sua prece curta, mas fez com muita confiança, com muita fé e fez de coração. Por isso que Jeremias fala que você encontra Deus quando você o busca de todo o teu coração. Então não adianta você ficar aí se estribuchando de tanto gritar e espernear e não resolve nada. Fale com o seu coração com Deus. Converse com Deus, Ele é teu Pai. Você não precisa gritar com o Pai. Você só precisa abrir o coração para o Pai. E Ele te dá a resposta. Tem uma outra expressão também nesse sentido, que diz assim, refuá shelemá. Refuá shelemá. Ou seja, cura completa. Que você tenha cura completa. Que eu tenha cura completa. Então, mesmo que você não saiba falar isso no hebraico, não tem problema. Não tem problema. Deus é Pai. Ele só quer que você realmente o busque de todo o seu coração. Então você busca a Deus de todo o seu coração e diz: ó Deus, rogo-te, cura fulana de tal, cura a mim, que para mim, ou para fulano ou beltrano, que haja uma cura completa. E leia salmos, recite salmos, reze com Deus com salmos, e você verá as respostas na tua vida. Então, essa foi a questão relacionada a Miriam. Os 10 espias, eles acabaram de passar por aquele momento da situação de Miriam, porque o pecado da Miriam foi a palavra. Ela não se rebelou contra Moisés. Ela não se levantou contra Moisés e a sua autoridade. Ela trouxe a público um problema que não era para se falar em público, era para se falar em particular. E por causa da palavra, né, Miriam foi acometida de Tsaraate, né, naquele momento em que Moisés pede para Deus, né, rogo-te, cura, ela foi curada, mas ela teve que ser separada fora do acampamento por 7 dias, o tempo de purificação, para depois retornar. Só depois, quando ela retorna, é que o acampamento todo se levanta e começa a andar. E aí vem a questão dos 10 espias. Os 12 espias que foram lá na terra prometida a olhar, investigar, né? Somente Caleb e Josué, que realmente falaram palavras que venha enaltecer a terra e a promessa divina, certo? Enquanto que os 10 espias, eles difamaram a terra e ainda por cima trouxeram um relato dizendo que nós não temos condição de ir contra este povo, pois ele é mais forte do que nós. Ou seja, os 10 espias, eles simplesmente disseram nas entrelinhas que Deus não era poderoso para garantir a vitória. Então, neste patamar, você quando vai para a luta, você precisa confiar. Quando você vai para a batalha, você tem que ter confiança. Por quê? Lembra de Gideão? Ele saiu com 3.000 homens para guerrear contra Jericó. E no final das contas, só 300 que chegaram com Gideão para vencer Jericó. E os outros 2.700? Numa simples palavra, acovardaram-se e retornaram. Então essa é uma realidade. A vida é a sua batalha. Os desafios que você tem pela frente a tua vida pessoal, a tua vida familiar, a tua vida profissional, a tua vida empresarial, certo? Estas são as tuas batalhas do dia a dia.
E você precisa tomar cuidado no que fala, porque você pode estar determinando a sua própria derrota. Você poderá estar determinando que você não será um vencedor, mas que você será um fracassado. Pelas tuas palavras, não porque Deus quer que você seja um fracassado, por causa das tuas palavras, certo? E ó, vejam bem, dentro disso daqui, os espias, eles levaram o povo todo a chorar, se lamentar uma noite inteira. E quando eles vão a noite inteira, chora e lamenta, etc e tal, certo? No dia seguinte eles se rebelam contra Moisés, Arão, e falam que deveriam voltar para o Egito, que eles deveriam ter um novo líder para retornar para o Egito. Por que saímos do Egito? Para morrer no deserto, etc e tal, né? Então essa rebelião trouxe realmente uma consequência muito difícil. Segundo os nossos sábios, fala que Deus disse, né? Nessa noite vocês choraram sem razão, mas eu vou dar motivos para vocês chorarem para suas gerações futuras, né? E então, dando uma antecipada, nós temos aí a destruição dos 2 templos, né? O primeiro templo, na época da Babilônia, e o segundo templo da nossa dispensação, que foi o general Tito, o general romano, que destruiu o templo em Jerusalém. Essas 2 destruições trouxe muito choro, muita tristeza, muita angústia para o povo de Israel. Uma consequência da palavra dos 10 espias. Então, a lição para nós, a lição para você, dependendo do que você fala, você está jogando, você está sentenciando a sua geração futura ou serem abençoados e vitoriosos ou serem amaldiçoados e derrotados. Você tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Então, não comprometa a tua geração. Não comprometa o futuro dos teus filhos e dos teus netos. Saiba falar palavras com temor a Deus. Deus quer o melhor para nós. Dizem os sábios, o mal não cai do céu. Deus não manda o mal para nós. Aí você pergunta, fala, poxa vida, mas aconteceu alguma coisa desagradável comigo. Os sábios falam que aquilo que acontece desagradável conosco, ou adversidades que acontecem conosco, na realidade, ela está escondendo uma grande bênção. Depende como nós vamos reagir. E essa reação que nós vamos ter, é isso que conta, para que nós sejamos abençoados. Então, saiba reagir, né? Se humilhe diante de Deus, faça techuvá, arrependimento e retorno, faça preces diárias, principalmente alicerçado em salmos, faça de tzedakah, que são atos de caridade, obras de caridade, de bondade, atos de bondade, ajudando pessoas, ajudando este ou aquele necessitado, destituído, quem você sabe que está com passando algum problema, alguma adversidade, então ajude-os, né? Você sempre será abençoado, né? Não ajude com intenção de ser recompensado. Ajude para obedecer a mitzvah, o mandamento do Eterno. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando os espias, né, estão sendo ordenados para irem à Terra Prometida, Moisés também disse para eles, né, o versículo 20 conclui que a meta nesse processo é representado pelas uvas. As uvas são únicas pela visibilidade das suas sementes através de suas peles. E isso nos ensina que o objetivo da nossa observância é tornar transparente a pele física deste mundo para o seu propósito espiritual mais elevado. Quando Moisés fala para eles irem, ele cita que é o tempo da colheita das uvas. As uvas,
é um tipo de fruto que as suas sementes elas dão para ser vista por causa da pele transparente. Então, os sábios dizem que esse ensinamento é para que nós aprendamos que a pele física deste mundo ela precisa ser transparente. Ou seja, se o mundo está em escuridão, em trevas, então ela não está transparente. E o objetivo de Deus é que o mundo esteja transparente. E como que nós vamos conseguir fazer isso de forma transparente? Trazendo a luz da Torá, trazendo a luz da palavra, trazendo a luz de observância aos mandamentos. Os judeus têm 613 mandamentos. Os não-judeus têm os 7 mandamentos universais, conhecido como as 7 leis de Noar, ou as 7 leis de Noé. Então, para as nações, para os povos não-judeus, nós temos 7 mandamentos para fazer com que o mundo seja transparente. Enquanto os judeus, pelo seu lado, estão com 613 mandamentos, trazendo a transparência para a terra. Para que isso faça com que os dias de Mashiach sejam abreviados e que ele possa se manifestar em nossos dias. Amém. Quando os espiões eles vão então e faz com que o povo chore, né? Então aí nós temos uma expressão em que os sábios falam, né? Que Deus disse: vocês terão motivos para chorar no futuro. Aí quando você vai para Zacarias, capítulo 8 e o verso 19, nós temos a seguinte expressão de Zacarias, né? Ele diz assim: os jejuns do 4º mês, do 5º mês, do 7º mês e do 10º mês se tornarão para a casa de Judá em gozo e alegria e em festas boas. Portanto, amai a verdade e a paz. Então veja a palavra que Deus trouxe através do profeta Zacarias. Os jejuns do 4º mês, do 5º mês, do 7º mês, do 10º mês se tornarão para a casa de Judá em gozo e alegria e em festas boas. Portanto, amai a verdade e a paz. Agora, nós precisamos saber o que significa esses 4 jejuns. Então, Zacarias, quando ele fala sobre o primeiro jejum do 4º mês, então nós vamos para o calendário judaico e nós vamos encontrar o quê? O dia 17 do mês de Tamuz, certo? É o 4º mês a partir do mês de Nissan. Nissan é o mês de Pessach, certo? E é o início do ano sacerdotal que o Eterno estipulou. Na saída do Egito, iniciou-se o ano sacerdotal. Então, o mês de Nissan. Então, Tamuz é o 4º mês a partir de Nissan. Então, no dia 17 de Tamuz, nós temos aí, segundo a Mishnah, em Ta'amit 4.3, conta: 5 acontecimentos trágicos aconteceram nesse dia. Primeiro, Moisés desce da montanha e viu o bezerro de ouro e os ritos que acompanhavam a adoração ao bezerro de ouro. E as primeiras tábuas da Torá foram quebradas. Segundo fato ou acontecimento, a oferenda de sacrifício diário foi interrompido no primeiro templo. Terceiro fato, as muralhas de Jerusalém foram arrombadas na época do segundo templo. E o quarto acontecimento, tem o 5º depois, Apóstomus, um romano, o malvado, queimou a Torá. E o 5º acontecimento, um ídolo foi colocado dentro do santuário do templo em Jerusalém. Então, isso daqui é o jejum do dia 17 de Tamuz. Qual é a finalidade do jejum? A grande finalidade do jejum
é fazer com que a pessoa reconheça seus erros, se arrependa dos seus pecados, tenha humildade para pedir perdão a Deus e corrigir a sua vida. Essa é a grande finalidade do jejum. E, ao mesmo tempo, recordar, né, tristes acontecimentos, para que não se repita mais no futuro. Ok? O segundo jejum que Zacarias fala, do 5º mês, a partir de Nissan, é o mês Av. No dia 9 de Av, aí nós vamos lá no mês Av, na história judaica, e nós vamos ver as 5 desgraças que se abateram neste dia sobre a nação de Israel. Primeiro, geração que saiu do Egito foi decretado que não entrariam na terra de Israel, devido às suas rebeliões. Então foi determinado que aquela geração que saiu do Egito não entraria na terra prometida. Segundo, o primeiro templo de Jerusalém foi destruído no mês Av, no dia 9. Terceiro acontecimento, o segundo templo também foi destruído no dia 9 do mês Av. Quarto acontecimento, Betar, a grande cidade de Jerusalém, vizinha de Jerusalém, foi conquistada e o povo foi exterminado. E o quinto acontecimento, Jerusalém foi arrasada, conforme nós vemos lá em Jeremias 26, 18. Sião será arada como se fosse um campo. Ou seja, no dia 9 de Av, Jerusalém foi completamente arrasada. O terceiro jejum, que é o jejum do 7º mês, é o mês de Tishrei, é o 7º mês a contar do mês de Nissan. No dia, aí nós vamos lá no calendário e vamos ver. No dia 3 de Tishrei, começa no amanhecer até a saída das estrelas, o jejum no dia 3 de Tishrei. Né? Então, na madrugada, começa o jejum e vai passa o dia inteiro e vai até o início da noite, onde aparecem as primeiras estrelas. Em 3 de Tishrei, é feita a recordação do assassinato de Gedalias, filho de Aicão, pelas mãos de Ismael, filho de Netanias, que foi induzido pelo rei Amon para matar Gedalias, ou Gedalias. Com a morte de Gedalias, ou Gedalias, depois da destruição do primeiro templo, ele era a última chama da autonomia judaica. E assim, milhares de judeus foram massacrados e os sobreviventes foram exilados. E então os sábios estabeleceram esse dia de jejum. E o quarto jejum que Zacarias fala é do mês de Tevet, que é o 10º mês a partir do mês de Nissan. No dia 10 de Tevet, é um jejum comunal, é um jejum comum para todos. Nesse dia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, iniciou o cerco a Jerusalém, na era do primeiro templo. O cerco durou 3 anos, até que as muralhas foram finalmente derrubadas no dia 17 de Tamuz. Desde a entrada na Terra Prometida, com Josué na liderança, o povo de Israel viveu até esta época durante 850 anos. Após 20 gerações, Nabucodonosor atacou Israel. E depois de 440 anos, o rei Salomão construiu o primeiro templo, e outros 410 anos até o exército dos caldeus o destruírem. Então esses são os 4 jejuns que Zacarias fala, certo? Zacarias capítulo 8, verso 19. Estes jejuns, eles serão transformados, como diz a profecia, para a casa de Judá em gozo e alegria e em festas boas. Portanto, amai a verdade e a paz.
É muito fácil nós vermos as pessoas e os segmentos religiosos diversos dizendo que Israel é o relógio de Deus. Mas na hora que chega para contar a história de Israel, que tem ligação para com as nações, aí as pessoas começam a ficar mudando de ideia. Mas a realidade é o seguinte: Israel é a menina dos olhos de Deus. Se Israel vai bem, as nações irão bem. Se Israel não vai bem, as nações não vão bem. Porque a profecia diz que é a partir de Jerusalém, nos dias de Mashiach, que sairá o ensinamento da Torá para as nações. Jerusalém é o centro da manifestação divina para as nações. E por isso, se Israel vai bem, as nações vão bem. Se Israel não estiver bem, as nações estão em perigo. Então, por isso, quando Deus disse a Abraão um pacto, uma aliança, e eterna esse pacto, essa aliança, quando ele disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isto é por todas as gerações futuras a partir de Abraão. Até os dias de Mashiach, esta aliança, esse pacto de Deus com Abraão não mudou. Então, se você quer, como diz o salmista, né? Se você quer ser abençoado, bem-aventurados são aqueles que amam Jerusalém, que abençoam Jerusalém, que lançam palavras de paz e de bênção sobre Jerusalém. Isso significa o quê? Quando nós abençoamos a nação de Israel, os judeus, nós temos a bênção de Deus feita a Abraão. Será abençoado os que te abençoarem. Ninguém sai por aí pegando um martelo e, em vez de pregar prego, né, fica pregando o próprio dedo, né? Então, você quer ter o favor de Deus? Aprenda, siga aquilo que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, traz para o nosso dia a dia. Vamos ver mais alguma coisa aqui que o Rumash, né, o livro de estudos da Torá, traz para nós, né? No capítulo 13, o verso 30 diz, né? Caleb silenciou o povo para que escutasse o que ele diria sobre Moshe. Ainda fazendo uma ligação sobre os 10 espias e Miriam, qual seria a conduta certa de Miriam? Se ela tinha um problema que estava ligado a Moisés, ela tinha que chegar em Moisés e conversar com ele em particular, né? E não tornar público alguma coisa. A mesma coisa os 10 espias. Se eles não estavam concordando com aquilo que Moshe tinha determinado, então eles tinham que se reunir primeiro com Moisés em particular e conversar com ele. Ó, nós fomos, analisamos e nós achamos isso. E aí Moisés, obviamente, falaria com eles aquilo que Deus estaria orientando. Mas não, eles falaram em público, o povo ouviu, e aí o povo simplesmente esmoreceu, perdeu o ânimo, perdeu a coragem, perdeu a fé, perdeu a confiança, e aí choraram, e depois, por causa disso, várias gerações posteriores acabaram chorando por motivos, né? Porque aquilo não era motivo, e acabaram chorando por outros motivos bem graves, né? Então, aqui nesse versículo 30 do capítulo 13, fala que Caleb silenciou o povo. Então, o que nos diz as faíscas de Hassidut, que significam ensinamentos para a nossa vida? Por que Caleb silenciou o povo? Moshe pediu aos espiões para coletar informações sobre a terra e o povo que habitava nela. Que foi exatamente o que eles relataram nos versículos 27 a 29 do capítulo 13 de Bamidbar, Números.
eles não ofereceram nenhuma opinião pessoal em seu relato quanto à viabilidade da missão. Por que então Caleb teve que silenciá-los? Até então eles não tinham colocado uma opinião pessoal. Mas aí Caleb interfere e faz com que eles se calem. Por quê? Embora eles não tivessem ainda rejeitado, melhor dizendo, a promessa de Deus de que o povo entraria na terra, ao dizer que nós não conseguiremos enfrentar o povo, pois eles são mais fortes do que nós, Caleb, no entanto, detectou uma semente de rebelião dentro do relato aparentemente neutro dos espiões. Pois a instrução de Moshe aos espiões foi, em primeiro lugar, avaliar o poder do inimigo. As pessoas que ali vivem são fortes ou fracas? Há poucas delas ou muitas delas? Em segundo lugar, Moshe disse aos espiões que coletassem informações acerca da qualidade agrícola da terra, como é o solo, se ele é fértil ou estéril, de modo que o povo soubesse qual seria sua recompensa após a conquista. Certo? Então, esta foi a sequência que Moshe determinou para os espias. Primeiro, avaliar o poder do inimigo. As pessoas que ali vivem são fortes ou fracas? Há poucas delas ou há muitas delas? Capítulo 13, verso 18 de Números. Visto que conquistar a terra era sua preocupação imediata. A preocupação imediata de Moshe era conquistar a terra. E em segundo lugar, era a questão de ver o poder agrícola da terra, né? Então, aí o que acontece? Os espias vêm e eles começam a fazer o inverso. Eles começam a mostrar primeiro a recompensa, antes da batalha, antes da luta. Eles começam a mostrar para o povo, a terra é boa, mana leite e mel. Olha o tamanho desse cacho de uva. Olha como são essas romãs. Então, os frutos que eles trouxeram eram lindos e maravilhosos, apetitosos, saborosos. Mas não foi isso que Moisés mandou fazer. Primeiro, avalie, analise, de forma que você possa ter uma avaliação correta do inimigo. E depois, veja qual é o solo, se ele é fértil ou não. Antes de saborear os frutos da terra, precisa primeiro conquistá-la. E é o que você vê nos dias atuais, onde as pessoas, né, infelizmente por vários segmentos religiosos, aí, várias lideranças, começam a oferecer às pessoas recompensas. Começam a oferecer às pessoas recompensas disso e daquilo. E não falam da luta, da batalha, do desafio. Você primeiro precisa lutar. E o que se fala por aí? Você não precisa fazer nada. Já foi feito tudo por você. É só você pedir. Isso é uma falácia. Não é verdade. A tática que Moisés mostra aqui, nessa questão dos 12 espias, é uma realidade desde então que o ser humano existe. Você não consegue vitória sem luta. Você não consegue saborear a vitória se você não lutar. Então, primeiramente, o que Deus disse a Moisés, a Josué, quando ele substituiu Moisés? Está lá no capítulo 1 de Josué, principalmente os versos 8 e 9. O que Deus disse a Josué? Esforça-te, tem bom ânimo, e eu serei contigo. Mas hoje em dia, as pessoas inverteram, como os 10 espias. Você não precisa se esforçar, você não precisa lutar. Você tem direito a tudo. Este é o problema. Trazendo facilidade.
E as pessoas acabam perdendo a fé, a confiança e a esperança em Deus. Porque nós precisamos ter a visão da luta, da batalha, da guerra que está diante de nós. Seja no nosso campo espiritual, seja no nosso campo físico, saúde ou coisas semelhantes, seja no nosso problema financeiro, seja no nosso problema material. São campos de batalha que nós enfrentamos diariamente. E se alguém chega para você e diz, não se preocupe, você tem todas as recompensas, pode ficar tranquilo, que qualquer hora ela aparece. Você vai morrer seco, de pele e osso, e você não vai ver nada. Porque esse não é o projeto de Deus. Esse não é o plano de Deus. E por que que Deus ele deixou isso para você lutar e batalhar? Para conquistar, para obter vitória e depois a recompensa. Porque ele quer que você tenha dignidade, hombridade de poder lutar, trabalhar, guerrear, vencer e conquistar aquilo que você colocou diante de você como objetivo, como meta. Caleb e Josué não arredaram o pé daquilo que foi proposto para eles. E de toda aquela geração do deserto, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por isso, não perca a tua oportunidade, como disse o Rebbe na nossa introdução. Não perca a oportunidade. O teu agora, o teu lugar, onde você está agora, é onde que você pode decidir o teu futuro. O futuro da tua família. O futuro daqueles que você ama e que estão ao teu redor. Depende de você. Se você quer facilidade, então uma coisa é certa. Não espere por Deus. Porque você está no caminho errado. Esforça-te e tem bom ânimo, e eu sou contigo. Deus sempre está com aqueles que lutam, com aqueles que batalham. Lembram de Gideão, quando foi chamado? Varão valoroso, vai nessa força. Por quê? Porque quando o povo de Israel estava sendo oprimido pelos inimigos, eles estavam se refugiando nas montanhas. E Gideão, ele descia o vale, a montanha, ia para o vale, ele ia recolher comida para trazer para o povo que estava com ele. Ele sabia dos perigos, se ele fosse pego, ele seria morto. Ele sabia da adversidade, que era difícil, era dura, mas ele não cruzou os braços. Deus fez uma promessa de bênçãos e prosperidade, sim, mas ele não cruzou o braço. Josué não cruzou o braço, Caleb não cruzou o braço para esperar cair do céu. Confiaram na palavra de Deus, na promessa divina e foram para a batalha, foram em frente. Porque Deus quer que você lute com dignidade, que você tenha honra de lutar. Às vezes você pode pode cair no meio do caminho, pode falhar, mas não ser derrotado. Mas como diz Provérbios, o justo, ele pode cair 7 vezes, mas ele se levanta todas as vezes. Então no caminho você pode, sim, falhar e cair. Mas você não vai ficar prostrado, você vai levantar. Por quê? Porque Deus colocou diante de você um propósito. E você não vai se deixar vender por bagatelas. Não vai se deixar vencer por falácias, mentiras. Mas olhando para a promessa divina, você vai seguir em frente. Segue em frente. Assim como Gideão, Caleb, Josué. Não cruze os braços. Lute. Batalhe. Vença. A recompensa é certa. Que essa mensagem dessa nossa paraxá possa realmente falar profundamente nos vossos corações, que vocês possam visitar o nosso canal lá no YouTube, né? Benei Noar, Bauru e região, onde nós estaremos compartilhando esse vídeo.
e que vocês possam aí compartilhar, curtir, comentar, e nós agradecemos a todos que se vieram aqui ficar presente na live e aqueles que posteriormente estarão aí assistindo. Shalom, shalom, que o Eterno seja gracioso convosco.